É suspense de entretenimento que você quer? Então você está no vídeo certo. Fica aqui que eu tenho diversas indicações para você colocar na sua listinha. Olá pessoal, aqui quem fala é a Hannah e você está no Hannah e seus livros. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Antes de mais nada, se você não sabe o que é suspense de entretenimento, ele é um tipo de livro que ele trata de uma narrativa muito rápida, sabe? Ele é de entretenimento mesmo. Então, são às vezes capítulos de meia página, uma escrita bem fluida, uma narrativa bem ágil, que você lê aquele capítulo e, poxa, eu preciso de mais, porque, tipo, não levou nem 5 minutos para eu ler isso daqui, então vou ler um pouco mais, vou ler um pouco mais, e quando você vai ver, você já terminou o livro. Mas, não necessariamente, o fato de ser um suspense rápido quer dizer que ele seja uma coisa leve. Muitas vezes ele é um suspense que lida com temas muito densos e que pode ser até gatilho para algumas pessoas mais sensíveis. Então, aconselho que você dê uma olhada na sinopse, em algum comentário, em alguma resenha, para ver se não vai ter algum gatilho que seja ruim para você. Mas, na maior parte das vezes, é uma leitura que muitas pessoas, né, escolhem exatamente por conta disso, por ser algo rápido, ágil, especialmente se você está querendo retornar, né, para o seu hábito de leitura, ou está querendo começar a fazer com que a leitura seja mais presente, né, na sua vida e tal, e você nunca teve esse hábito antes, então é um bom tema para você começar. Comigo funciona, né, como uma espécie de gênero de conforto, porque eu leio muito, muito, muito rápido. E os livros que eu vou citar aqui são de autores que já são bem conhecidos, tá? Então, que já tiveram alguma adaptação em algum momento, ou que não tem, mas está em vias de ter. Então, são livros que já são muito comentados, ou que já foram no momento, mas o autor está sempre hypado, são livros que estão sempre sendo relembrados pelos leitores, e não custa nada eu relembrar aqui também, porque eu também gosto muito, e que são livros que eu gostaria de reler um dia, alguns inclusive eu reli e gostei bastante, e deixo aqui a recomendação também. E vamos começar com Charlie Don Lee, que chegou aqui no Brasil com o Garota do Lago, sendo vendido como um grande suspense, né? Mas acabou que ele não caiu muito nas minhas graças, porque eu não achei ele muito bom, mas como era o primeiro do autor, a gente releva, porque depois ele melhorou bastante, e inclusive o que eu vou falar aqui foi um divisor de águas, porque foi o segundo que ele publicou e viu uma diferença gritante, que é Deixada para Trás. Aqui a gente conhece a história da Nicole Curry e Megan McDonald, que foram vítimas de um sequestrador enquanto elas ainda estudavam na mesma escola. Né? Depois de uma festa lá, elas acabaram indo parar num cativeiro e depois de muito tempo a Megan conseguiu escapar, só que a Nicole foi deixada para trás. A Megan, né, como a sobrevivente, acabou saindo em muitos jornais porque ela conseguiu fugir e estava sempre dando entrevista, ficou muito famosa, inclusive ela escreveu um livro, né, sobre como ela sobreviveu, foi uma autobiografia, né, e tal, e ela está muito em voga de novo, principalmente por conta do aniversário do acontecimento. E a família da Nicole, né, especialmente a irmã dela, a Lívia, ela hoje é uma legista e ela trabalha, inclusive, no departamento que foi responsável por investigar o caso da irmã dela e acabou arquivando, né, o caso da Nicole, porque ela foi dada como desaparecida, nunca ninguém encontrou ela, não tinha mais prova, o caso esfriou e, enfim, não tinha mais o que fazer. Só que a Lívia, hoje, já estando lá no meio, né, trabalhando com isso, ela ainda tem expectativa de encontrar a irmã dela, nem que seja o corpo, né, para poder dar um destino adequado para ela, afinal de contas é a família. E aí, quando a Megan, né, entra em ascensão novamente, por conta do livro que ela tá lançando e tal, a Lívia vê nisso uma chance de poder reabrir esse caso e poder ver a pessoa que estava lá também, que era uma outra testemunha, e que talvez ela tivesse mais chances de conseguir uma outra prova de que a Nicole pudesse estar viva e pudesse ser resgatada também. Então, será que vai conseguir? Será que não? Em meio a essa dúvida, a gente tem uma corrida frenética contra o tempo, né? Até porque muitos anos se passaram e qualquer minuto conta para poder a Lívia dar um fim, né? Dar um fechamento para essa história que aconteceu na família dela e que marca ela até hoje.
Então é uma narrativa que ela realmente me conquistou demais. De fato, ela me entreteve e é uma narrativa que ela realmente é muito frenética. Os capítulos são muito curtos e você fica naquela, poxa, eu não tô acreditando, mas e agora? E agora? Principalmente porque tem muitos flashbacks, né? Tanto por parte da Nicole quanto por parte da Megan, e a gente vai entendendo qual foi as circunstâncias que levaram elas a estarem no mesmo lugar, né? Na hora errada, no lugar errado e sendo vítimas do mesmo sequestrador. Então é uma narrativa que ela é muito imersiva nesse sentido e que vai te surpreender bastante. Outro livro do Charlie Donlia que vale falar aqui é Uma Mulher na Escuridão. Esse livro marca o aparecimento da Rory Moore, que é uma detetive que é bem peculiar, né, do autor. Inclusive, ela já foi citada em outro vídeo aqui desse canal, que é um que eu falei só de detetives mulheres. Se você não viu ainda, vou deixar ele aqui nos cards e também na descrição aqui desse vídeo para você conferir depois que esse aqui terminar. Em Uma Mulher na Escuridão, a gente acompanha a Rory e conhece o jeito peculiar dela de resolver os casos. Isso porque ela é uma detetive, ela é uma pessoa do espectro autista, tem um hiperfoco em restauração de bonecos. Então, ela tem essas duas atividades muito assim andando juntas, que a gente acompanha no livro, a gente percebe bem isso. Mas agora ela recebe mais uma atividade, que é um escritório que ela herda do pai dela. O pai dela também era um detetive, e é um detetive que ficou muito famoso também por conta da prisão do ladrão, que foi um nome que deram para um cara que ele era responsável por uma série de ocorrências envolvendo mulheres que eram encontradas desvividas em casa, de uma forma bem, assim, grotesca, e ele foi preso por isso. Mas o problema é que ele não foi preso por conta dessas mulheres, ele foi preso por conta do desaparecimento de Angela Mitchell, que era uma das vítimas, supostamente, do ladrão. Só que o ladrão agora, né, em sua audiência de condicional, ele alega que ele nunca matou a Angela Mitchell. Só que a Angela está desaparecida há muito tempo. E o detetive estava em voltas com isso porque ele não se conformava. Tipo, será que ele realmente está falando a verdade? Será que não? Só que ele nunca conseguiu provar. E agora a Rory vai tentar provar se ele está dizendo a verdade ou não. Só que ela vai entrar numa teia de muitos segredos, de muitas coisas. Isso porque a Angela Mitchell é uma pessoa que também ela era autista. E ela também estava dando uma de detetive amadora. Só que ninguém entendia muito o jeito como ela fazia as investigações. Só que a Rory entende a linguagem dela. Então ela meio que vai pegar esses dados que a Angela coletava nos anos 70 e vai tentar trazer para agora para tentar resolver esse caso. E é uma narrativa que ela é não linear. Então a gente acompanha tanto a parte da Angela nos anos 70 tentando dar uma de detetive amadora e depois desaparecendo, que a gente não sabe onde ela foi parar, e agora a Rory tentando pegar esses arquivos antigos e tentando dar um fechamento nesse caso. É uma narrativa que ela é bem tensa, ela é bem, assim, frenética, então você tem que ficar atento a muitas reviravoltas que podem ter pelo meio do caminho e também tomar cuidado porque você corre um sério risco de ser feito de trouxa no final. E se você quiser aproveitar a novidade do mercado, né, o Charlie Donlia tá com um livro novinho, que é o Teia de Mentiras, que foi lançado recentemente aqui no Brasil pela Faro e que também já está ganhando muitos leitores pelas redes. Então, eu não li ainda, mas eu tô com muita vontade de ler. Mas se você conseguiu ler, vem aqui nos comentários e me conta o que você achou do livro novo. E falar de suspense de entretenimento, tem que falar também sobre Dan Brown. Dan Brown é um autor que entrou na minha lista, né, dos favoritos, porque foi também um dos primeiros que eu li do gênero e eu gostei muito da vibe dele, principalmente porque ele sempre coloca umas curiosidades, né, históricas, principalmente de história da arte no meio, até porque, se não muito me engano, a esposa dele é historiadora, então ajuda muito também nesse contexto, né, dos livros dele, e eu gosto muito porque acaba fazendo com que o livro dele seja não só um suspense, mas também um guia de viagem por tabela. E os livros do professor Robert Langdon acabaram se tornando mais famosos, né? Então tem uma série, né, com diversas aventuras dele, sempre com alguma coisa envolvendo alguma cidade, né, muito antiga, né, com muitas referências históricas, principalmente de história da arte, e também muita teoria da conspiração. Anjos e Demônios é o meu favorito, que eu sempre indico, não só o livro, mas também o filme também, que eu já li, eu já assisti trocentas vezes, acho que eu já sei quase todas as frases de cor, mas eu adoro.
Por quê? Porque é uma narrativa muito frenética, tem muita teoria da conspiração e que, inclusive, tem também o professor Robert no auge, né? Então ele tá muito mais esperto, ele tá muito mais atento a certas coisas e também dá uma de detetive amador, que é muito legal e dá mais um gás na história. E se você nunca tiver ouvido falar, né, nunca tiver visto o filme, aqui a gente conhece a história do Robert enquanto ele é convocado pelo Vaticano para tentar desbaratar um esquema, né, que envolve o sequestro dos preferidos para serem o novo Papa. E o sequestrador agora mandou um bilhete para o Vaticano, né, para poder dizer que tinha as exigências dele e tal, que se não fossem atendidas ao tempo que ele ia, né, acabar com um por um dos candidatos. E aí o Robert, né, tem essa corrida contra o tempo em meio a muitos monumentos famosos, em meio a muitos locais históricos, fantásticos, maravilhosos, dignos de muitos roteiros de viagem, para poder impedir, né, que essas mortes aconteçam, para poder garantir que um novo Papa seja eleito. Então, além do suspense em si, a gente tem realmente um guia de viagem que é maravilhoso e certamente eu já adicionei o Vaticano para conhecer algum dia, porque tem um grande valor histórico, né? Tem muitos monumentos ali antigos, fora a teoria da conspiração que vem, né? Que envolve a questão dos Illuminati, né? Que até hoje tem muita gente que fala, né? A respeito deles, nova ordem mundial e tal. Então, é um livro que é muito legal para você ler e também você filosofar sobre certas coisas. Mas um outro livro dele, que quase não é falado, mas na minha opinião foi o melhor que ele escreveu, é Ponto de Impacto. E talvez ele não tenha sido tão falado assim, porque ele não tem um Robert. Ele, na verdade, tem um biólogo. E, obviamente, que eu ia gostar, porque eu também sou bióloga. E eu quase não vejo a minha profissão na literatura. Então, se tem algum escritor vendo esse vídeo aqui, ó, já fica a dica. Coloca um biólogo no meio para ser o seu protagonista, porque tá fazendo falta na literatura, tá? E aqui a gente conhece um biólogo que ele é bem famoso e ele me lembra muito o Richard, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ele aparecia muito no programa de TV aberta, né? E ele ficava muito parecido assim com o Indiana Jones, né? Usando aquele coletinho, usando um chapeuzinho meio assim de aventureiro. E ele ficava, olha só, esse bicho aqui é muito legal, tá vendo porque que ele tem essa coloração assim? Ele é assim, assim, assado, porque esse aqui é camuflagem e tal. Então, esse biólogo aqui do livro é mais ou menos nesse estilo, ele me lembra muito esse Richard. Ele também era muito famoso e exatamente por conta disso, ele foi chamado pela NASA para poder atestar uma nova descoberta que eles fizeram. Porque a NASA está com problemas, né, de cortes de gastos e eles estão para ter um monte de cortes, principalmente no departamento que investiga vida extraterrestre. E agora parece que caiu um meteoro no meio da Antártica e esse meteoro teria uma prova de vida extraterrestre que seria uma vida multicelular, né? Seria um bicho que aparentemente seria um artrópode. Chamaram esse biólogo super famoso para poder atestar, né? Olha, realmente não tem nenhum bicho como esse aqui na Terra. A gente finalmente descobriu vida extraterrestre, vida pluricelular, né? Fora do planeta. E aí ele foi para lá, né, para poder acompanhar a comitiva, né, o pessoal lá da NASA e tal. Então tem uma representante da NSA, tem ele como biólogo e tem a equipe toda lá da NASA. Só que quando ele chega lá, ele começa a ver que tem algumas coisas ali meio erradas, né? E aí ele começa a desconfiar e ele começa a dar uma de detetive junto com essa gente da NSA. E aí o resultado é uma narrativa muito frenética, muito cheia de surpresas, muito cheia de reviravoltas, que eu li esse livro, acho que devo ter lido umas 3 ou 4 vezes, e eu gosto muito. E eu ainda fico assim meio ressentida porque ela não foi adaptada para filmes, né? Só se adapta os do Hobbit. Motivos óbvios, né? Ele acabou ficando mais famoso e tal, mas esse livro acabou ficando um pouco esquecido. Então, se você tiver a oportunidade, lê esse livro, porque eu ainda acho ele o melhor que o autor escreveu até hoje. Aproveitando, né, esse está em pré-venda, se você quiser uma novidade do autor, que ele já estava há muito tempo sem publicar livro nenhum, inclusive eu já estava me sentindo órfã dos livros dele, e ele agora está para lançar O Segredo Final, que, se não muito me engano, vai chegar, acho que em setembro, aqui no Brasil, alguma coisa assim, mas já está com a capa muito bonita, inclusive. E eu estou muito curiosa, também já está na minha lista de desejados, e já fica também a dica para você comprar assim que ele for lançado também. Opa, tô passando aqui rapidinho só para perguntar se você já deixou o seu like aqui nesse vídeo. Já deixou o seu like? Se não deixou,
deixa agora, aproveita, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque assim o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E uma outra autora que eu não posso deixar de falar aqui é a dona Freida McFadden, né, que é uma máquina de escrever, principalmente quando se trata de suspense, de entretenimento, e ela é uma autora que tem sempre um personagem muito peculiar, até por conta da questão da especialidade médica, né, da autora. Então ela sempre traz personagens que têm uma peculiaridade, assim, psiquiátrica, neurológica, que vale a pena a gente ler os livros dela exatamente para poder a gente conhecer essas diversas variações da complexidade da mente humana, né? O problema dos livros dela são a farofa que ela coloca no final, né? Que muitas vezes é aquela coisa que você não sabe se você ri, se você sente vergonha alheia, se você, sei lá, você finge que você nunca leu e tal. É um suspense, realmente, ele é para entretenimento, ele é para passar o tempo mesmo, e você já sabe que o final dele não vai fazer muito sentido. E um dos livros dela que eu li, que eu gostei muito, foi inclusive o primeiro que eu li, foi A Contadora. Se não muito me engano, eu acho que eu já falei sobre ele aqui em outros vídeos. Se eu achar eles, eu vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui na descrição desse vídeo. Mas foi um livro que eu li durante uma semana, né, do Natal, e eu simplesmente li no mesmo dia. Li e terminei ele, assim, sem nem perceber de tão rápido que foi. Com os capítulos muito curtos, a escrita muito fluida, a narrativa muito envolvente. Se tornou um dos meus favoritos dela, assim, inclusive. E aqui a gente conhece a história da Dawn, que é uma contadora muito eficiente na indústria farmacêutica onde ela trabalha. E ela é uma pessoa que ela tem uma peculiaridade, né? Principalmente a questão dela da obsessão que ela tem por tartarugas, que chega a ser uma coisa assim que chama atenção demais, né? Que assusta bastante. E ela também tem uma pontualidade muito grande. Ela é a pessoa mais pontual, inclusive, até do que o próprio chefe dela. E aí, um belo dia, ela não aparece. E quem percebe a ausência dela é a Natalie, que toda vez que ela não aparece, ela deixa o aviso de que ela não vai aparecer. E ela simplesmente não avisou, ela só não apareceu. E a Natalie fica curiosa com isso, fica nervosa, porque ela é uma pessoa assim, ela não gosta da alma, mas também ela não desgosta dela, né? E percebe isso e fica incomodada com o fato de quase ninguém perceber a falta da colega dela de trabalho. E aí ela começa a investigar, né? Mesmo que a polícia já esteja, né, ciente do desaparecimento da Dawn, a Natalie começa a investigar também as coisas. E aí a gente começa a entender algumas coisas que aconteceram dentro daquela empresa, envolvendo principalmente a Natalie e a Dawn. Isso porque a gente tem uma narrativa pelo ponto de vista das duas, né? A Dawn, como está desaparecida, a gente vê pelo ponto de vista de alguns e-mails que são encontrados, né, durante a investigação do desaparecimento dela, e a Natalie no presente, enquanto ela está tentando dar uma de detetive amadora, correndo, né, contra o tempo, tentando disputar corrida lá com um detetive responsável pelo caso. A gente vai tentando entender o que se passava na cabeça de cada uma, vendo a versão de cada uma dessa história e criando as nossas próprias teorias. Eu devo dizer que eu fui feita de trouxa total, porque eu não esperava aquela reviravolta, mesmo sendo meio farofa, mas ainda assim foi uma farofa que eu não esperava. Então por isso eu gostei bastante, devorei o livro e recomendo. Ainda nessa lista, Nunca Minta foi um livro que me fez de palhaça. Nunca Minta traz a história pelo ponto de vista de um casal, que é a Tricia e o Ethan, que são aquele casal recém-casado que está em clima de lua de mel ainda e procurando um lar para chamar de seu. E eles estão procurando casas pelo meio do caminho, quando eles encontram uma casa que fica no meio do nada, né, no meio de uma colina, e eles simplesmente se apaixonam pela casa. Essa casa é bem peculiar por alguns motivos. O primeiro é, não tem sinal de internet, não tem sinal de celular, e ele pertenceu a uma psiquiatra muito famosa que está desaparecida há 3 anos. Ela estava, inclusive, para publicar um livro, e então são muitas circunstâncias que deixam misteriosas, né, o desaparecimento dela, principalmente porque simplesmente o caso esfriou.
E a Trícia e o Ethan, quando chegam na casa para poder ver, eles estão esperando na corretora de imóveis, só que a corretora demora muito para aparecer. E isso eles aparecem no dia que tá caindo uma nevasca e eles não têm muito para onde ir, porque se não tem sinal de internet, não tem sinal de celular, não tem como falar com a corretora que tá bem longe. E eles também não têm como descer porque o carro tá atolado na neve. Então tem que esperar um pouco que a neve derreta para poder eles saírem e buscar ajuda em algum lugar que seja um pouco mais próximo. Enquanto isso, eles não têm muito o que fazer a não ser ficar na casa. Só que quando eles entram na casa, eles percebem que tem alguns movimentos lá que dão a entender que ou tem alguém morando na casa ou tem alguma assombração. E aí fica nesse dilema, né? O que será que tem lá? Será que é um fantasma? Será que é uma pessoa mesmo? O que será que aconteceu, principalmente com a psiquiatra? A gente vai acompanhando essa história pelo ponto de vista dos dois, né, do casal, e vai tentando entender o que eles estão fazendo ali, o que aconteceu realmente. E eu, sinceramente, acho que foi uma farofa, mas foi uma farofa bem feita, nesse sentido. É uma história que me fez muito de palhaço, porque as fichas estavam ali, na minha cara, e eu simplesmente ignorei, porque eu achei que não tinha nada demais. E depois, quando eu vi que tudo aquilo fazia sentido, eu tive que voltar nessas fichas para poder entender. Ah, olha só, então realmente estava tudo aqui na minha cara, e eu não vi porque eu não quis ver, sabe? Foi uma leitura que, de fato, mexeu muito comigo nesse sentido, e o plot dele, apesar de ser uma farofa, ainda assim é uma farofa que é muito densa e muito indigesta para algumas pessoas. Eu sei que eu terminei xingando a quinta geração desses personagens, não me conformei com esse final, mas ainda assim é um final que fez sentido para a história e ainda assim eu recomendo, valeu muito o tempo que eu passei lendo esse livro. Outro livro que eu não vou falar aqui tanto, né, vou falar brevemente dele, é O Acidente, que inclusive tem uma resenha recente que saiu aqui no canal, que eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo e também aqui nos cards. E é uma leitura que também mexeu muito comigo, foi uma bela de uma farofa, que eu não sabia se eu ria ou se eu xingava a quinta geração dos personagens, mas que também vale muito a pena você conhecer, porque é uma narrativa também muito rápida, muito fluida, e você vai acompanhar também a história pelo ponto de vista de duas mulheres, que são a Tegan, que é uma jovem, né, uma grávida, que acaba sofrendo literalmente um acidente, e ela é resgatada pela pessoa que ela menos esperava, e ela vai parar na casa da Polly, que é uma enfermeira que está muito disposta a cuidar dela, mas sabe como é que é, né? Quando a gente molha demais, a gente acaba desconfiando. E é exatamente isso que acontece com a Tegan, só que a Tegan meio que descobre isso tarde demais. É uma história que é cheia de reviravoltas também. Ela é bem elaborada, num certo sentido, mas se prepara para o final farofa, porque é isso que tem bastante nesse livro. E uma menção honrosa que eu devo fazer aqui nessa lista é Ninguém Nunca Vai Saber. Esse livro, inclusive, tem resenha dele aqui no canal, então eu vou deixar ou aqui nos cards ou também na descrição desse vídeo aqui. Tem bastante indicação aqui, pelo visto. E aqui em Ninguém Nunca Vai Saber, a gente acompanha a história de uma jovem, né, que ela é uma mochileira, na verdade. Ela gosta muito de sair por aí, se aventurando pelo mundo. Ela quer mais experiências do que bens materiais. E ela faz isso ao lado do namorado dela, que está muito apaixonado e que pediu ela em casamento há pouco tempo e tal. E ele quer oficializar isso junto com a família. Então eles vão para onde o rapaz mora, que é na Austrália. E aí, quando eles estão lá, prestes a apresentar, né, a menina para os pais, para a família, ele acaba sofrendo um acidente e ele morre no meio do caminho e não tem tempo de fazer isso. E a menina fica sem saber o que fazer, porque além dela estar passando pelas fases do luto, porque ela gostava muito dele, ela queria de fato se casar com ele, ela não pode falar nada para a família, porque a família não a conhecia. Além disso, a família é muito rica e também tem aquela coisa, né, tipo, será que ela de fato não estava querendo se aproveitar do luto da família para dar o golpe do baú? Então ela fica meio sem graça de poder chegar e falar isso com a família e não sabe muito o que fazer porque ela acaba de descobrir também que ela está grávida. E sem contar que ela também não tinha casa, a casa que ela ia morar era a casa do namorado. Então ela fica sem casa, ela fica sem namorado, sem pai para a criança dela e sem saber o que fazer, porque ela não tem dinheiro, não tem nada. E aí que eu vou fazer da minha vida, né? Não sabe se vai ter a criança, se vai dar ela para adoção, não sabe se vai criar ela, mesmo sem saber o que
fazer, porque nem todo mundo aceita pessoas, né, com filho para poder trabalhar em casa, né, porque não sabe o que vai fazer da vida. Quando ela recebe uma proposta muito inusitada, que é trabalhar para uma outra família muito rica e que estaria disposta a aceitar ela e o bebezinho que estava a caminho. Ela, obviamente, fica muito feliz e vai parar na Baía do Paraíso, que é uma ilha particular e que, de fato, é um paraíso, porque ela é muito bonita, águas cristalinas, e a natureza, né, toda em volta, uma mansão maravilhosa e tal. Então, é um emprego dos sonhos. Só que ela tem uma condição: ela nunca deve falar que ela teve o filho dela. E aí fica aquela, tipo, então quer dizer que eles estão aceitando que eu fique aqui com meu filho, mas ninguém nunca pode saber que eu tive um filho. Por quê? E aí ela começa a se questionar, só que ela já aceitou o emprego, né? Então fica meio tarde para ela voltar atrás. Será que realmente ela pode voltar atrás? Será que ela não pode? O que será que está envolvendo essa outra família que ela não pode falar nada? Será que tem alguma coisa a mais? Então fica esse mistério todo e você fica naquela tensão, porque você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo e são muitas surpresas, de fato. O final é meio farofa, mas ainda assim vale a pena você ler, vale a pena o tempo, que você vai conhecer um outro país. Eu, particularmente, nunca tinha lido um livro que se passava na Austrália, então foi muito legal para poder conhecer nomes de locais, para poder conhecer um pouco do costume, né, do país, dos personagens e tal. E também foi muito legal para poder entender alguns temas que são bem sérios, que não convém eu falar aqui, porque eles são um grande plot, né, do livro, então se eu falar vai ser um spoiler, mas vale a pena por isso também, para você conhecer e também por conta da atenção. E mesmo com a farofa, você ainda tem risco de ser feito de trouxa, então tem que ficar ligado em alguns detalhes bem importantes. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Aproveita e me deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou se você tem vontade de ler, e vamos trocar figurinhas. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!